Boa tarde, estamos na Quinta da Pedra Alta, acompanhadas por João Barreto, mestre de Reiki na localidade de Porto Alegre. João enveredou por esta prática há aproximadamente 7 anos. Estamos aqui com ele para conhecer um pouco mais desta terapia holística, que tem vindo a conquistar cada vez mais a população e a desafiar as medicinas tradicionais. Olá, João. Olá, Raquel. Afinal, o que é mesmo o Reiki? O Reiki não é mais do que uma técnica, uma terapia holística dentro do campo das bioenergéticas, que visa, no fundo, o fundamento de equilibrar o ser como um todo. É uma técnica japonesa, descoberta pelo mestre fundador, o mestre Mikao Usui, em 1922, no Japão. E, como técnica, tem que ser praticada. No fundo, como é que se pratica Reiki? O Reiki é básico, é simples, basta pôr as mãos e deixar fluir. Isto é Reiki na sua essência. Reiki, no fundo, é uma conjunção de dois termos, Rei-Ki. Rei que significa energia universal, o Ki que significa a energia vital que rege todo o ser vivo. Todos nós, todos os animais, todas as plantas temos o seu Ki. Sem ele, nós não existimos. A energia universal não é mais do que aquilo que tu respiras, do que aquilo que tu tocas, do que aquilo que tu sentes. O vento, o sol, tudo o que existe tem a sua própria energia. Reiki não é mais do que tu harmonizares a tua energia vital com a energia universal que está presente no universo. Isto é Reiki. E como chegou a esta terapia à sua vida? Olha, o Reiki surgiu na minha vida quase como a maior parte das pessoas desenvolvem este caminho a sério numa fase menos boa da minha vida. Houve uma altura em que eu estava em processo de quase autodestruição, digamos assim, em que a minha saúde começou a declinar e eu senti que necessitava de algo, mas não sabia bem o quê. Não sabia o que havia de fazer, tive uma série de complicações físicas em que tive que ser submetido a cirurgias, até que o meu chefe um dia diz-me, olha, podes vir comigo ali ao quarto que eu tenho uma coisa para te fazer para ver se tu gostas. E eu, está bem. Fomos ao quarto, ele pediu-me para me deitar lá na cama dele e eu fiquei assim a olhar para ele, militar, né, fardado, um homem pede ao outro para se deitar, assim um bocado estranho. Mas pronto, acedi. Deitei-me, ele disse-me, fecha os olhos, relaxa, que depois quando for ao fim, já falamos. Está bem. E ele lá fez a terapia dele e eu senti o calor das mãos e no fundo o equilíbrio, o conforto. Quando chegámos ao fim, que ele me disse, então, está tudo bem? Eu, está-se bem. E ele olhou para mim, está-se bem? Sim, está-se bem. Pronto. Viemos embora. Quando vínhamos no caminho, eu perguntei-lhe, olha, o que é isto? Já ouviste falar de Reiki? Não? Então vai investigar. E eu fui, como sempre fui uma pessoa que gostei de investigar as coisas, cheguei ao meu computador e comecei a investigar tudo o que era Reiki. E foi aí que eu descobri o que era no fundo Reiki e eu disse a ele, olha, eu também quero fazer isto. Está bem. A minha patroa também faz estas coisas, dá a formação e então ela pode fazer, deixa estar que eu falo com ela. Quando foi à tarde trazia um papel com as datas que estavam previstas para a formação e eu disse logo, quer esta aqui de cima? E ela disse, não, a patroa diz que essa já está ocupada, não pode ser. Então é a segunda. E pronto, e em maio de 2011 eu fiz a minha formação, a minha primeira formação, o meu primeiro passo neste caminho do Reiki e desde aí até aqui tem sido todo um percurso. Da simples prática à mestria, como é que é o processo? Olha, foi um longo caminho e é um longo caminho. Eu posso dizer que neste momento, já lá vão 3 anos e tal de mestrado, ainda nada sei sobre Reiki. Ainda estou a começar o caminho. E isto vem de encontro a muitas coisas que hoje em dia nós assistimos, que é toda a gente quer ser mestre de Reiki já. E o conselho que eu deixo a toda a gente é há que percorrer o caminho das pedras. Porque tudo aquilo que nós construímos na base da pressa não tem significado nenhum. O Reiki tem que ser sentido, tem que ser vivido, tem que ser praticado. O Reiki tem que fazer o desenvolvimento da tua essência. No fundo, tem que fazer a elevação da tua consciência. À medida que tu vais praticando, tu vais te conhecendo.
e vais sabendo quais são as tuas questões, quais são os teus problemas, o que é que levou a que tu estejas nessa debilidade, quais são, no fundo, os teus lados sombra, os teus medos. Tudo isto se vai desenvolvendo ao longo do tempo. Não é uma coisa que aconteça num dia. Ou seja, tu vais-te desconstruindo e reconstruindo. São muitas as pessoas que o procuram. Que problemas trazem consigo? Olha, assim, há muita gente que me procura, mas também há muita gente que está mais preocupada com o preço das terapias e das formações do que propriamente com o benefício que vai ter. São terapias acessíveis? São terapias acessíveis. Estamos a falar que uma terapia comigo custa 30 euros. Pode-se fazer várias sessões? Pode fazer as sessões que entender. É assim, eu normalmente quando faço um tratamento a alguém aconselho, segundo aquilo que eu vejo, como de certo sabes, se não sabes também te posso transmitir isso, que é um terapeuta de Reiki não faz diagnóstico, não é médico, ok? Os médicos fazem diagnósticos, passam a receita, medicam, tudo isso. Nós não fazemos nada disso, nós avaliamos a pessoa, vamos às causas, vamos perceber o que é que está por trás dessas causas e vamos aconselhar a pessoa. Na minha ótica, devia fazer isto e isto e isto. Porquê? Porque está menos bem aqui, porque está desarmonizada ali, porque há questões que tem que resolver, tem que enfrentar medos, tem que enfrentar crenças, tem que ceder limites, tem que se pôr em confronto consigo própria, tem que ir ao espelho e olhar-se olhos nos olhos. Então, para isso, determinado número de terapias pode chegar. Muitas vezes até são questões simples que com uma terapia ficam resolvidas. Mas há casos complicados. E o processo de autoconhecimento é fácil? O processo de tu te enfrentares nunca é fácil. Quando se trata de nós falarmos sobre a vida dos outros é simples. Quando se trata de questionares a tua vida é complicado, porque tu estás-te a enfrentar a ti. Tu podes enganar toda a gente que tu queiras, mas quando tu olhas no espelho, olhas nos olhos, tu não consegues enganar aquela pessoa que está do outro lado do espelho. Então só tens duas hipóteses, ou te enfrentas ou te escondes. Há sempre quem se questione quanto às terapias alternativas. Há razão para estas desconfianças? Olha, o Reiki funciona. Isto, sem qualquer problema, afirmo-te plenamente convicto. Porque já funcionou comigo e funciona comigo. Resolve as minhas questões, ajuda-me a enfrentar-me, ajuda-me a desconstruir-me e a construir tudo aquilo que eu quero ser. Já temos comprovativo de várias situações complicadas que se resolvem através do Reiki, porque a energia em si, ao equilibrar o ser, vai promover a cura, mas depois tem o outro lado da questão, o Reiki é feito por humanos, e os humanos falham, e não somos todos iguais. E erram. E depois, muitas vezes, quando tu fazes uma terapia, estás a misturar coisas, e não explicas à pessoa que está contigo o que é que estás a fazer. E a pessoa desacredita aquilo que está a ser feito. E depois, muitas vezes, porque hoje em dia existe muito tipo de formação e há formações que é aquilo que nós chamamos a fast food, no fundo também existe a energia em modo rápido, que é tu num fim de semana consegues ser mestre de Reiki. Entendes? E tu não tens o crescimento para seres mestre de Reiki. Muitas vezes nem tens a sintonização própria para tu seres um mestre de Reiki. Muito menos um praticante terapeuta. Ok? Tu tens um corpo, uma vida nas mãos, tu não sabes o que estás a fazer. E tu vais fazer uma coisa qualquer para ganhares o dinheiro. Não para harmonizar a pessoa. Não, é mesmo para ganhares o dinheiro. E corres o risco de desequilibrar a pessoa por completo. E depois o que é que vai acontecer? O Reiki é que paga com isso. E o Reiki não tem culpa nenhuma. Assim como a acupuntura não tem culpa nenhuma, é uma técnica comprovada. Assim como a medicina tradicional chinesa não tem problema nenhum, funciona. Tudo funciona. O problema é que tudo é feito por humanos. E todos nós somos diferentes. Já se deparou com alguma problemática por parte dos pacientes? Já. E foram de fácil resolução? Essas questões, é assim, como tu sabes, a maior parte do ser humano é limitado por crenças. E, nomeadamente, situações oncológicas que já vi, que já cuidei, que já foram tratadas, as pessoas entregam-se. Quais os casos que o marcaram mais?
Olha, é assim, eu já tive situações de pessoas que vieram a mim com problemas graves, em que uma delas, inclusive, tinha cirurgia marcada, e eu pedi-lhe para dar um tempo, pedir ao médico para aguentar, inventar uma desculpa qualquer, peço desculpa se errei nesse aspecto, mas foi mesmo isso que eu disse, inventar uma desculpa qualquer e não ser operada naquele momento. Fizemos 5 ou 6 terapias seguidas. Ela voltou a repetir os exames e o médico disse, afinal não preciso de operar porque o seu problema desapareceu. E tinha que ser devido à morte, segundo as palavras do médico, não as minhas. Posto isto, agora está tudo dentro da própria pessoa, porque nunca depende do terapeuta a cura da pessoa, depende sempre daquilo que a pessoa quer fazer com a vida dela, porque se a pessoa tiver desistido dela, podes fazer aquilo que tu quiseres, mas não vai funcionar. Tu podes até conseguir um ponto de semi-equilíbrio, mas o equilíbrio nunca acontece porque a pessoa não permite, a pessoa entregou-se, desistiu, está só ali, muitas vezes até para satisfazer a pessoa que a trouxe até ti. Eu tive o caso de uma senhora com 84 anos, com um tumor terminal, que ela dizia mesmo, eu só venho aqui para ter um sorriso. E eu dizia-lhe, confia em si, que as coisas vão mudar. Eu só venho para ter um sorriso. E fez uma série de terapias comigo, e tinha o sorriso, e tinha o abraço, e ia dali toda contente, até o dia que a filha me ligou a dizer, minha mãe partiu. Mas nós já sabíamos que ia ser assim, porque ela já se tinha entregue. Portanto, aquilo que tu queres da tua vida é aquilo que acontece com a tua vida. E por último, o que tem a dizer a quem nos estará a ver? Olha, essencialmente que acreditem mais em si. Acreditem mais naquilo que são, acreditem mais naquilo que podem ser, façam as coisas por sentimento. Façam as coisas para si e não para os outros, porque se fizerem as coisas para si e cuidarem de si, conseguem ser para os outros e cuidar dos outros. Sem isso, não há construção do ser. Só isso. E acreditem mais naquilo que nós fazemos, porque cada um de nós dá o melhor que sabe e que pode. Obrigada, João. Com esta entrevista conseguimos perceber que o Reiki não pretende substituir a medicina tradicional, muito pelo contrário, pretende complementá-la e ajudar a harmonizar o ser humano como um todo. No fundo, o Reiki é uma terapia que funciona, é independente de religiões, tendo como condicionante ser feita por seres humanos. Como assume o mestre Mikao Usui, o Reiki é o convite secreto para a felicidade.